Boa noite. Boa noite se você me vê de noite. Bom dia se você me vê de dia. E buenas tardes se você me vê à tarde. Porque no mundo espiritual, dia, noite e a tarde é igual. No mundo espiritual, dia, tarde é igual. Perfeito. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele criou a noite para governar a noite, que era a tela líquida do seu computador. Governaria a noite. E criou o olho, e através do olho que tudo vê, ele criou o dia, para você se ver aí pensando que está de dia para você. Pensando que você está sendo uma luz, a luz aos gentios. Mas o mundo é o mundo. O mundo vive o mundo. O mundo vive a noite. Então, no princípio era o verbo estava com Deus. O cara pensou que ele criou céus e terra. Ele pensou que ele foi lá fora e viu o céu azul. Pensou que aquilo ali era céu. Mas o que era o céu? Ele criou os anjos de luz. Você é a luz do mundo. Ao brilhar no mundo espiritual. E criou as trevas, que é o Deus daqui, para brilhar nesse plano aqui. Veio das trevas procurando luz. O Deus desse século, o Deus desse mundo. O Deus que o seu povo rejeitou ele, ainda que todo Israel e judeus creram em Jesus, e hoje ainda que todos os não-judeus creem em Jesus, só um remanescente será salvo. O mesmo que aconteceu lá, a guerra entre as tribos de Israel, está acontecendo aos não-judeus agora. E quem é esses não-judeus? Verdade que Deus pôs vida numa certa cinzinha. Até o tempo em que o véu seria rasgado e o mundo sairia para fora. Mas antes Deus enviou o seu profeta Elias. Antes de ferir a terra com a vara da perdição. Os da fé se perderão. Porque não é mais pela fé. Quem não tem o Espírito do Senhor está não é dele. Eles não receberam auxiliador. E agora a luz desse mundo para eles é abrir a Bíblia. Pregar um arquétipo de 2000 anos atrás no ministério de Jesus, segundo aos judeus, o Evangelho pela fé. Que uma vez foi dado, só um remanescente daquilo foi salvo. A fé e a religião que tomou conta deles, se não fosse o auxiliador que eu enviarei, seríamos como Sodoma e Gomorra, lá, os judeus. Imagina os não-judeus. Mas como que era para os não-judeus ali? O bandido, o centurião tinha mais fé que eles. O estrangeiro tocava por fé e era curado do seu fluxo e ia embora. Pela fé. Eles não tinham o Espírito. Essa terra não tem como ser curada se Deus não enviar o seu Espírito, o auxiliador. Que se eu não for, ele não vem. Ele trará a glória a mim. Então Paulo escreveu que Jesus entregará tudo nos pés de Deus. O Espírito entregará tudo nos pés de Jesus. Então Jesus entregará tudo nos pés de Deus. Mas não acabou. Então quem vai entregar nos pés de Jesus? Para Jesus entregar no pé de Deus? 3 pessoas. Ou eles são um só. Ele trará a glória a mim. Era Deus na imagem do Filho. E se fosse pela fé, então Elias não tinha entrado no céu. O João que veio abrir caminho, a fé dele falhou lá com a Jezabel e tornou a falhar quando ele estava preso, se perder a cabeça. É tu mesmo ou devo esperar outro? Diz para João que os cegos vê, os coxos andam, e aos mansos é pregado o Evangelho. Eles estão nesse arquétipo ainda. Como que é hoje? O cego vê o Espírito auxiliador e se a sua alma se casa, porque a sua carne foi lançada fora, por pecaminoso carnal. E o seu Espírito, o Espírito do Pai, que, no Filho que é você, gera o seu ser, a sua criança. Da onde você saiu? Você não saiu do útero? Essa criança é jogada no útero espiritual. O mundo, carne e sangue não herda do reino do céu. Deus é Espírito. E importa te servir em Espírito de verdade. Ninguém é servo de Deus. A CB fez um hino assim, ó. Sou servo inúteis
eles iam congregar, eles estavam servindo a Deus ou estavam sendo servidos por Deus? Se o cara vai buscar uma palavra, quem te serviu? Não seria Deus? Não existe servo de Deus. Quem é o verme para que sirvam? Quem é uma bactéria como você? Olha o universo aí. Quem é um micróbio que nasceu quando você, da onde você veio? Se colocasse você na luneta, nos espermatozoides, você não te via. É assim também, nem tão pouco você vê o fruto da vida que está dentro do útero, que comerá uma vez ao mês, 22 de Apocalipse. O fruto da vida, uma vez ao mês. Porque aqui é carne e sangue, lá não se perde, irmão. Se explode. O filho, o pai, antes de fazer Adão, era masculino e feminino, pai e mãe. Súcubos e incubos. Súcubos e súcubos. E ele gerou um filho. Ó, Deus estava no... Deus, quem vê a mim, vê o pai. Então quem vê o filho, vê a filha. E Deus é masculino e feminino. Mas como assim? Não estou entendendo. Deus preparou um corpo para alguns desse canal para entender isso. E o pé não tem consciência do coração. Coração, sentimento. O cérebro tem controle de todo o corpo. Meu dedo está doendo. Mas o dedo mesmo não sabe se ele está doendo ou não. Principalmente quando não tem consciência. Então todo é um corpo. Mas não tem consciência. Mas a consciência tem consciência de tudo. Né? Então veja bem. Se Deus é espírito, ele sabe o que tem no corpo dele. E o corpo dele está doente aos não-judeus. Porque é verdade que Deus pôs vida na casa de Salomão, lá para Jesus tirar. Verdade que Deus pôs vida na cinzinha. Até o tempo que o véu seria rasgado. Chegou a hora deles entregar tudo, vender tudo aquilo e dar aos pobres. E fazer o que eu mandei há 20 anos atrás, colocar a televisão lá. E trazer homens preparados para falar a palavra. O Jorge Cury, antes dele, o que morreu, e ele falou assim para mim, deram risada na minha cara, falou que a internet era do diabo. E hoje eles abriram as portas, o diabo entrou para dentro e tirou alguns para fora. O céu deles está aqui, que é a plataforma. Um olho que vê o outro olho pelo Yoda Rame, que é a câmara. Os seres que foi feito para brilhar à noite, que é o Deus deles, sendo dia aqui para eles, trazendo a luz da palavra para eles. Mas após a partida dos apóstolos, entrou a misteriosa e poderosa maldade. Quem vencerá o monstro? Quem cantará a canção de Moisés e do Cordeiro? Apocalipse 15. Só um grupo de pessoas que ele resolveu salvar. Então aquele hino encaixou certinho. Eles foram servinúteis ao Senhor Cadu, mal nós assinamos, colocamos ele aqui. Nós estamos em comunismo, quebramos nossas leis de Gálatas 2:21. Não reconhecemos mais um cristão entre os pagãos, entre os gentios, mas ambos crêem na Bíblia, terão que cumprir toda a lei. Eles lêem escrituras sagradas, pensa conter nela salvação. São servinúteis, ó meu Senhor. Então, os grãos tomando conta pela fé, que vem por ouvir os grãos, toma conta de crianças grandes. Mas, se você não renascer em espírito, eles estão servindo a Deus com uma coisa que os grãos é para carne. O que dá força ao pecado é ouvir a Bíblia, a lei. Eles estão servindo uma coisa que é para carne, que não é do reino do céu. Eles não têm um corpo preparado, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Desejamos deixar essa barraca, porque eles estão segundo Paulo. E vê se algum deles deseja deixar essa barraca. E deixar a plataforma e fazer tudo esterco para ganhar esse já crucificado aqui. O Espírito verdadeiro. Quem não tem o Espírito do Senhor, está não é dele. Com o tempo, tudo eles não vão aguentar a prova.
Você já vê a guerra do Josafá contra o Ricardo Ada, contra a CCB contra eles. Ambos se destruirão, porque o Deus deles já é aqui. O céu deles já é a plataforma. E os escritos dele é pior que eles. Mano. O pior, agora, tem ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Vós não sois das minhas ovelhas, Jesus falou ali. Não era, salvação não era para todos, não. Vós não sois das minhas ovelhas. Se vocês fossem das minhas ovelhas, eu viria a minha voz. Se vocês crescem na lei, Evangelho de João 5,39, na Escritura Sagrada, dado por anjos, por meio de Moisés, creriam em mim. Saberiam que eu sou quem sou. E isso foi lá, irmão. E hoje, mas você está pondo no lugar daquele. Irmão, ainda que você conheceu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Com o Espírito Santo auxiliador, Jesus aos judeus, segundo o espermatozoide a promessa de Davi, chegou ao fim. A prova disso aqui não acabou. João ainda viu lá o casamento do cordeiro, o casamento do filho com a igreja. O pai, na imagem do filho, pagou o dote. A fé de João Batista, a fé de Jesus, eu falei no vídeo passado, falhou também. Quando foi isso? Meu pai, por que me abandonaste? Então, cadê o pai, que se Jesus era pai e estava na imagem do filho? Mas quem conseguiu a vitória sozinho? Ou o pai e o filho são Cristo, era Deus? Eu conseguiria a vitória sozinho com a minha vestes aplicadas de sangue. Então, qual foi a hora que a fé de Jesus falhou? Meu pai, ali, lá, Sabatani. Por que me abandonaste? E assim, irmão. Mas como não era pela fé, os da fé se perderão, era pelo Espírito. Onde estava Deus nesse momento que abandonou o Filho? Deus estava na imagem do Filho, se diminuindo, morreu junto, quando ele virou a palavra, quando Jesus nasceu, Deus se diminuiu na imagem do Filho. E quando Cristo foi para morrer, a palavra já tinha virado um ser humano, já tinha virado nós aqui, os filhos dele. Então onde estava Deus que Deus abandonou? Não sei se você sabe, mas se você abrir aí no não sei aonde, você digita no Espírito Santo deles aí, dos cristãos do mundo, que é o Google. Digita aí no Espírito Santo deles assim. Quando assim que o anjo chegou na casa, na cadeia, na delegacia onde o Ricardo A. dos anciãos da CB tinha levado preso ali, ele entre eles mesmo, ou o Josafá tinha levado o advogado para ver quem ganha a causa ou prende, ali, né? Não leva suas causas pagões, crendo na Bíblia. Como homens indóitos, juiz, vai poder julgar a religião, uma coisa que foi posto vida na maçonaria da CB, irmão? Até o tempo que esse espírito chegasse, tudo de errado está aí bem fora, dentro, a favor ou contra, está tudo errado. Precisa fazer com que esses homens parem. Mas eu não estou aqui para parar eles mais, não. Em 7 anos, desde lá do Raceiro, nós não conseguimos parar eles. O Petrolino está pregando 10 anos contra eles. Adianta, quer dizer, vamos continuar falando. E nós temos um profeta verdadeiro, não quer dizer que ele seja crente, não. Os ateus não estão pregando contra. Tinha um grupo de pessoas que andava com Jesus, amigo de bandidos e pecadores, que ele não se dobrava aos deuses. Aqueles que não procuravam a religião para se justificar, foram achados por Deus. Mas eu não estou vendo nada aqui, nem cego andar, nem aleijado andar. Lógico, você quer isso para a carne. O tempo da fé acabou. O tempo de cadeira de roda, da muleta da religião acabou, irmão. Verdade que teve milagre. Se você procurar um milagre desde o Candomblé até a Aparecida do Norte, irmão, até o Vaticano, como na CCB, como na Gadu é Amor, todos eles, tudo que Deus pôs vida na maçonaria para tomar conta do povo até o ano 2000, girou mais um pouquinho até 2015, até chegar a plataforma e haver a tomada agora. Há um olho vê outro olho, nunca mais é fechado. A luz dele para ser o Deus desse mundo aqui. O Yoda Rami que viria. O suco de múmia, com mais energia, onde se conectaria toda a sua mente, todo o seu corpo é água.
Agora os nefilins energeticamente tem como se plasmar na imagem. Pode olhar na imagem desses caras na comunhão, irmão, você vê que eles não têm nada. E a luz deles é falar do que foi, que deixou de ser. Vou te dar um exemplo claro aqui agora. Isso nós falamos da Bíblia, né? Então isso aqui não é crítica. Queria mandar um abraço ao Josafá, né? Mandar um abraço ao Ricardo Ada. Queria mandar um abraço a um outro que apareceu ali que da casa dele lá que está se sentindo. E o Michel, né? Queria mandar um abraço a todos eles ali. O Fernando caminho de Oxós, pensando que ele está no caminho de Damasco. Né? Queria mandar um abraço para essas pessoas. O que está neles, nossa briga não é contra a carne. Né? Nossa luta é contra o que está neles, são néfiles, gigantes, para impedir a chegada. Os 3 demônios ras que impediria a chegada, em Apocalipse 16, verso 14. Leia aí para você ver. O dragão soltou um rio para engolir, para impedir a chegada. E não conseguiu a chegada dos filhos. De um filho, ele não conseguiu, foi levado para Deus. Agora, o que era Deus negou? O que era Deus, a falha de Jesus falhou? Pedro, não sei se você sabe, mas Pedro tinha um assistido. Quando ele bateu na porta, Tabita, abre aí, sou eu. Aí Tabita olhou Pedro, caiu para trás, desmaiou, pensou que era o anjo de Pedro. Aí ele falou, não, Pedro, sou eu mesmo, Tabita, abre aí. Deus enviou o seu anjo lá e me tirou da cadeia. Então, irmão, eles leem isso aí hoje. O que é isso aqui hoje? Tirar você da cadeia do Deus daqui, do Yoda Rami, que é a sua cama. Tirar da cadeia da Bíblia, porque após a partida, o cadáver foi levado para dentro, trouxe Jesus sem, mas eu vi Deus pôs vida lá, irmão. Deus não tinha vida na casa de Salomão? Lá. Então, irmão, cadê a negação de Jesus aí? Então, meu pai, Deus estava no Filho em espírito assistido. Deus se retirou, assim como veio o momento das trevas sua. Cada um terá um momento de treva. Você viu? Todos nós passamos pelo fogo, se passemos aprovado por Deus. Pedro, amas-me, chegou no momento final. Apacenta meus cordeiros, me dá a sua vida para mim, Pedro. Então você quer os apóstolos? Amas-me, reformadores da CCB dentro e fora, assinaram ecumenismo. O seu Jesus, segundo o evangelho que vocês anunciam, segundo os apóstolos, vocês são sacrifícios vivos, tomam ceia, apacenta as ovelhas. Reformadores, esses nomes que eu falei, vocês da CCB e os anciãos, amas-me. Então vocês não vão apacentar, porque vocês vão apacentar segundo a carne, dando a Bíblia para eles. O que dá força ao pecado é a Bíblia. E vem por ouvir a lei. Carne e sangue não é, ninguém serve a Deus com a carne, você é servido por Deus. O Espírito Santo da verdade, quem tem o Espírito do Senhor, esse tal é dele. Os apóstolos nunca entraram com a igreja. Eles iam até o pátio que foi entregue aos pagões para pregar. Aquele que plasmou dentro dele, quando Cristo morreu, todos estavam mortos, segundo a lei, foram julgados. Quando ele ressuscitou, tendo sido ressuscitados junto com ele em lugares celestiais, no mundo espiritual. E acima, o anjo assistido de Jesus Cristo, o anjo assistido do Filho e do Pai, que é um só, quem vê o Pai, vê a mim, vê o Pai. Deus estava em Cristo. Tudo que passa nesse Filho, o Pai na imagem do Filho, arquétipo passou por carne e sangue, o Espírito se retirou, falou, agora filha, essa carne aí veio do céu, foi que nem a gente combinou. Nós temos que conseguir a vitória sozinho. Porque, segundo a lei, eu enviei o Pai para Moisés. Quando nós estávamos lá, eu sou quem sou. E vemos que a humanidade, a nossa geração, nós também temos que ter essa experiência de carne e sangue, porque os filhos sofreram. Eles não vão sair desse plano, porque eu dei esse plano para o seu irmão mais velho, a árvore do bem e do mal. O que dá força não pode, é lei. Né? Dei para os seus irmãos mais velhos, lá em Moisés, da sopro primordial, os vasos de desonra, e eles estão irados contra nós, e não vai deixar ninguém sair desse plano. Então agora nós vamos ter a mesma participação da verdade, porque eu vim. Do juízo, da justiça, porque eu também participei do mesmo. E do juízo, porque aquele dia veio ardendo como uma fornalha. Os judeus, segundo a Bíblia. Para aqueles 144 mil, acabou a vaga ali.
E aí, irmão, como os maiores não querem servir o menor, eu vou aos não-judeus. Aqueles que não procuravam a religião para justificar diante de Deus, foram esses que acharam que estão procurando. Serei achado daqueles que não procuravam. Aqui, então, mas o cego não está vendo aqui? Tá, irmão. Você viu alguma coisa espiritual aqui? Então você não nasceu de espírito, você nasceu segundo a carne, segundo a lei. Então cumpre a lei, porque você vai ser julgado por ela. Apocalipse, os que têm sua base de fé na lei, será julgado por ela. Nenhum tio, nenhum A pode cair daqui. Até a 7ª igreja da Ásia não caiu. A quem vencesse o que está na boca da CCB dentro e da CCB fora, agora, e no mundo é ossos do ofício, sempre teve. Mas a salvação viria por algum lugar, como veio para a CCB. Os pais que vão entesourar para os filhos, quem são os pais? Os pais daqueles que morreram crendo, não comeram nem pizza, cumpriram toda a lei, andaram debaixo da maldição, como os judeus, como os apóstolos. Aqueles que andaram como os apóstolos, lá, suscitará até a 5ª geração, porque essa geração se perdeu, irmão. E eles tinham que estar aqui para suscitar, porque aqueles morreram debaixo de maldição. Mas qual é a prova disso? Os 12 apóstolos morreram pelas 12 tribos, não ressuscitou eles até Abraão, o pai Abraão, segundo a fé. E para os judeus, quem vai ressuscitar eles? Eu enviarei o auxiliador, ele trará agora a Cristo, que era Deus. E o Filho no Pai que reinará em tudo. O Espírito trará a glória. Quem leva a glória ao Pai, o Pai se morreu, mora dentro de você. No mundo espiritual, junto com o diabo aqui, o bem e o mal. Eu fiz o bem e o mal, eu faço todas essas coisas. Eu criei a ferramenta e o ferreiro. Eu vou me plasmar no meio de vocês aqui. O Pai e o Filho está junto. Quem é o Pai e o Filho? O Pai e o Filho, na forma de Filho, era Deus. E o Espírito, quem é que está junto com você? Agora ele vem. Se eu não for, ele não vem. Tu entendes que Deus foi embora, mano. Não. Você é a imagem e semelhança de Deus. Agora o Espírito pode vir. 40 dias depois, vai até Jerusalém, Maria. Vai até Jerusalém, Madalena. Lá você não toca em mim. Eu não estou mais segundo a carne. Agora eu sou um plasma. Vai até carne e sangue não vai sair da cova. Carne e sangue não herda o reino do céu. Eu sou espírito. E eu estarei dentro de vocês. Não ireis aqui nem ali. Eu já me plasmei dentro desse plano. Quando eu me plasmei, não é quando eu virei um ser humano, a palavra. Alô? Então, você viu aí que a mente deles não está preparada para deixar essa barraca. Como que é deixar? Nós já deixamos essa barraca. Nós não vamos morrer, nós já morremos com Cristo. Se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Eles não estão mortos ao pecado, eles estão mortos em pecado, porque creem na Bíblia. Anulando assim a morte de Cristo. Eles estão conhecendo um outro segundo a carne. E os frutos da carne é ira, raiva, porfia, desentendimento. Cadê o culto racional? Cadê a promessa do Espírito Santo? Cadê a virtude do Espírito Santo? Cadê a palavra de sabedoria? Cadê a palavra que fere a terra com a vara da boca? Não julgarão os anjos? Eles são os anjos caídos, já plasmou na mente deles. E se eles não fazerem tudo esterco e vir para isso aqui, perderão tudo. E nós seremos testemunha, e o Deus deles que está aí na plataforma está vendo o que eles estão fazendo. Então, eu não vou nem alongar nisso aqui, que eles não estão preparados, né? Deixa eu só fazer um ventiladorzinho aqui, vamos continuar. Então, eu fiquei de cantar para vocês, a Claro estragou meu vídeo. A Claro me liga todo dia para trocar de plano, você fala não, eles insistem, não tem como nem bloquear esses caras, fica insistindo. Pensa numa empresa chata, não. E aquele dia lá ela ligou aqui, eu fui bloquear, ela cortou o hino. Então tinha parte 2. Então nós cantamos assim, ó. Com fé chegai-vos, tocai na orna, dos vestes do rei, dos reis. Pensa que vai tocar que nem aquela mulher do fluxo de sangue, que nem lá eles lêem aqui ou canta. A sua mente vai para dentro da igreja. Mas se eles fossem tocar pela fé, teria que materializar, assim como eles oram para o pão virar
corpo e o vinho vira sangue, irmão. Alô? E se a fé falhou naquela ceia que eles orou, ele não foi transformado. A prova diz que eles amanhecem em pecado. A fé falhará, irmão. Os da fé se perderão. Qual é a prova disso? Naquele momento ali que eles estão ali, de fé, eles pensam que está no corpo do Senhor, como estava quando valia. Verdade é que a fé, a religião tomou conta deles. Mas os da fé, e se a fé falhar agora? Por exemplo, na hora que o Senhor vai orar para o pão transformar em corpo, transformar em pão, ele fala, caramba, assinamos ecumenismo. Caramba. Quebramos nossas próprias leis para ganhar o mundo. Ó. Abrimos as portas para o diabo entrar. Agora eles filmam dentro e fora. Agora eles veem a nossa falha. Colocamos filhos para a morte. Perdemos tudo contra de Israel, mas vamos continuar. Não, crucifica esse que veio de fora aqui. E esses de fora aí, irmão, como o diabo montou uma esquerda por lado de fora, que é duas forças, o diabo está na direita e na esquerda. A mim foi-me dado se prostrar e me adorar, fazer alienação com os empresários, com tudo que existe para nossas empresas e bens, os seus contratos com a morte, já não pode mais sair, irmão. E eles próprios não podem anular isso. O diabo, que é o Deus, não deixa mais. Eles se curvaram a mim, escolheram a mim, Senhor. Eles abriram. O diabo os acusa diante do Pai, porque a lei está na Bíblia deles. Você pode ver que se eles abrirem a gavata, está em falha. E carne e sangue não é do reino do céu. E a roupa verdadeira não é uma roupa francesa, de lá que está Roma, um francês, um estilistas gays que fizeram o terno, e a política e a religião adaptou essa roupa para eles. Já que eles querem eles não imitam Paulo e Pedro mais pertinho, então vestes de judeus. Se eles não são sacerdotes, anciões, então eles têm que pôr bátamo. E por que terno? Porque é uma política e religião maçônica. Foi feito assim, Deus pôs vida como era. Cuidou de um povo lá que morreu. Aqueles lá se levantará e acusará essa geração. E aqui fora, irmão, Sodoma e Gomorra se levantará, porque esses aí são pior que Sodoma e Gomorra. Eles não estão reformando nem eles. Irmão. Depois de acabar de reformar, serão reformados e destruídos junto com o mundo, porque a mente deles não está preparada. Irmão. Correrão para lá e para cá, já estão em Abre Noé, aqui fora. Irmão. E você e o canal que saiu lá do Racer, que repreendeu o reinar muitas vezes, cara a cara. Estivemos lá junto e repreendemos o ancião Arsola cara a cara lá, repreendemos os reformadores da CB, repreendi o Ricardo Ada aqui muitas vezes, mostrando que ele não era nada, que ele não pode ter anel de alienação com a maçonaria, não pode levar suas causas pagões. Quando eles lá quebraram suas próprias leis para destruir, para se defender, irmão, como nos deu strike em mim, deu strike nele, deu strike no Racer, matou todo mundo junto para ficar com ali eles assinaram a sua sentença com a morte. E pensa que, segundo a lei, estão julgados. Então o que está acontecendo lá? Há um número que não depende do que eles fizeram, que está em Éden, as crianças. Há um número que está morrendo, gemendo lá, e não consegue sair da unha dos anciãos da CB, porque eles não soltam as ovelhas. E os que saem para fora, acontece aquilo que Amós, capítulo 5, capítulo 8, escreveu ali, irmão. Escapando do leão da tribo de Gadu, que matou o seu senhor, que é o leão daqui, que eles pensam que é o caminho de Oxós, o Reinário e o Fernando põem um leão aqui, irmão, assim, para dizer que é o leão da tribo de Judá. Mas foi o leão da tribo de Judá que matou Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá foi a tribo de Judá. Ele veio, o da esquerda matou o da direita, nesse plano aqui. Para ficar com a fazenda. Então, o que aconteceu? O felino, o puma, se plasmou no leão da tribo de Gadu. Tanto é que o judaísmo está aí até hoje. E vem no meio do livro, porque Jesus veio nesse arquétipo. A mim foi-me dado levar o cadáver para dentro. É uma apostasia plasmada como um Deus. Quem vencerá o monstro? Você pensa que o diabo... Aqui tem dois deuses, meu. Deus fez uma semelhança dele. Segundo a carne, Adão, que era o anjo de luz dele. O assistido dele.
que enganou. Adão comeu sabendo, ele enganou foi a Eva, que saiu do tutano dele. Mas se ela estava no tutano dele como um Deus, ela tinha consciência disso. Você pode ver que Deus não perdoou ali. Teve que passar por carne e sangue, e eles tiveram que pagar o preço lá, isso lá, e você aqui. Eu lancei fora a sua carne, pecador. Não te conheço segundo a carne. Você está morto ao pecado, não em pecado, porque eu lancei fora seu corpo pecaminoso carnal. Se você virou um espírito, não entra pecado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se você compreendeu, se você lançou fora o corpo pecaminoso, a Bíblia carnal que dá força ao pecado e à lei. Mas então o que você está pregando aí? Você não viu que Jesus cortava a Bíblia? Vocês leem a Bíblia, eu penso que eu não leio a Bíblia a favor, irmão. Eu só leio Bíblia a favor se o Espírito estiver a favor para o pão e para os filhos. Por que tem Bíblia direita aqui? Porque quando coloquei palavra plantares e edificares, e edificares e destruíres, te ponho contra a terra, como ele falou para Jeremias. Quando a alma, segundo a lei, se arrepende, eu anulo toda a desgraça que eu ia trazer. Mas agora, quando a alma deixa de fazer o que é certo para preferir o erro, eu também tiro a benção e mando maldição. Porque ele está segundo a Bíblia. E esses aqui, todo mundo está segundo a Bíblia. E se você... Então, quem abrirá o livro de cima? Apocalipse 5. Somente aqueles que foi morto e reviveu, que se consideram, que entendeu a palavra, que foi morto ao pecado, que carne e sangue não é do reino do céu. Já não vamos morrer, nós já morremos, se considerando mortos a esse plano, morto ao pecado, morto a esse mundo. Se eu estou morto ao pecado, eu estou morto à lei, irmão. Que dá força ao pecado é a lei, e veio aumentar mais o mal. Então, vocês querem o apóstolos para ser salvo? Deixou para vocês da CB? Então vocês são cordeiros vivos, né? Por Deus daqui, vocês viraram bode e não ovelha. Vocês não estão buscando, cadê o culto? Cadê o Espírito Santo de vocês? Cadê os cânticos? Na CCB tem, mas de costa para cruz, mano. Com um gadu aqui, tá valendo? E na hora de batizar, puxa, eu vou batizar esse cara aí, mas eu assinei o comunismo, ó. Caramba, meu. Vou pôr essa alma para a morte, o que dá força ao pecado e à lei. Quando ele saber que a empresa está alienada com todos a esquerda e a direita, eu estou ferrado. Quando ele souber que aquilo ali, irmão, que ele vai ter que cumprir toda a lei, passou a viver para o pecado, quando ele batizou segundo a lei, que já acabou agora, senão até o comunismo, ele destruiu aquela família, levou tudo para o Deus daqui junto. Porque o Deus deles já é daqui, dentro e fora. A igreja da Jerusalém de pedra virou suco de múmia. O céu deles está aqui, já é o Yodahame, a câmara e a plataforma. Eles estão em espírito, aí todos eles estão em espírito, percebeu? Com um arquétipo de lá, porque lá o que dá força ao pecado é lá, e não aqui. E você aqui, irmão, se você é o livro de cima, se você entendeu que o que dá força ao pecado é a lei, que eu lancei fora o seu corpo pecaminoso carnal, para que você é aquele que se une ao Espírito, é um Espírito só com ele. Então, se prepara aí para nós fazer um culto racional. E queria lembrar vocês que Deus é amigo de bandidos e pecadores que não se dobravam aos deuses. Foi um grupo que saiu do Racer. E esses nossos amigos que nos caminhou até agora, assim como Davi caminhou com os andarilhos ali, que não cumpria a lei de Moisés, por causa dos próprios reis que não deixavam Baal por nada, assim também Abraão se juntou com um grupo de pessoas para chegar até as terras de Canaã ali. O fim disso aí foi Jacó até chegar no Egito. E ali ele mandou o José na frente para disputar. Eu sou o verdadeiro. Tinha uma verdade agindo. Agora o mesmo Egito é a plataforma agora. O mesmo a igreja, o Egito significa casa, verdade que Deus pôs vida lá, mas os Néfilim está na beleza arquitetura, recheio, desenhos naquelas pedras. Aqui no Braz resplandece a nossa terra do leste, por todo o centro-oeste, o mundo inteiro agora. Eu vou até Roma e vou sair do Brasil,
Agora eu estou mundial. Brasília tem o seu destaque. Eu assinei comunismo e agora já pode ser prefeito, vereador e deputado. Temos toda a aliança possíveis, porque o Deus de lá não está vendo não. E nós somos como os judeus, queremos essa terra para nós e o resto que se dane. E as ovelhas? E as ovelhas seguem ele. Então por isso nós estamos aqui, é um grupo de pessoas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Os lobos, mano, não é o mundo. Os lobos não é o poder judiciário. Nós já sabemos que temos que pagar nosso imposto. Foram postos por Deus, o prefeito, o governo, os governadores, orem por eles até. O nossos lobos não é o governador, irmão. O nossos lobos não é... As leis foram feitas por injusto. Você é injusto, você precisa de lei para tomar conta da sua carne, quando você falhar na carne. Mas não para salvação, porque Deus lançou... Carne e sangue não é. Então, quem tem o Espírito do Senhor é guiado por Deus. Ele não anda totalmente errado, a não ser que andar em falha, né, irmão? E uma hora ou outra você vai ser pego. E aí você vai pagar. Na segunda carne. Agora, se você pedir ajudar o Senhor espiritualmente, como aqueles que não cumpriam nada segundo a Bíblia, desce mais justificado. Você pode ser justificado aí no seu sofá, porque a verdade está agindo. Então ele dizia aqui, ó. Então, se você tocar por fé aqui, hoje você toca pelo Espírito. Então, onde está a fé? Que você põe esse Espírito, se une a esse Espírito, você canta fé, porque não vai ter como mudar isso na sua mente mais. Então, com o Espírito, chegai-vos, tocai nas orlas. Você vai pegar na saia aí de Jesus? Ou na minha camisa aqui, tocar, ou na minha calça? Ou carne e sangue não é, ele só precisa de um arquétipo para entrar. Assim como você vai ser usado para levar essa palavra para alguém, para o seu parente. Salva a sua família aí, irmão, crendo nesse. Não vai por esses homens, correrão para lá e para cá, já está acontecendo. E a virtude que vem do Espírito do Mestre. Eles estão cantando isso aqui de costa para a cruz ou indo lá para Jerusalém, onde ele andou lá, a mente dele vai para lá. Mano. Déjà vu. Um lucro de tempo. E pelo Yodaham, a mente dele está conectada aos Néfilis, que é um corpo de Deus aqui. E você aqui, pois não duvideis, porque em espírito tem tudo o que vós precisais. Você ouviu aqui em 10 minutos tudo o que você precisava para ser salvo? Você testou os espíritos desses caras aí, se ele tem isso aqui, se vem o que vem do céu sobre todos? Tudo ele pode fazer, mas te dá um carro, uma casa, um bens, dá a causa na sua mão que não leve suas causas pagões, que é o deles, é o Deus deles. Uma hora Deus enviou um anjo, se eu ganhei, e se eu perdi, Deus não enviou o anjo, passei por uma prova. Mas o Deus é daqui, na próxima eu venço. Aí é só o ancião fazer a proposta certa, eles voltam tudo, mano. Só fazer a proposta certa. O Deus deles é fama, poder e dinheiro. Pior é esses de fora, que não é nem por isso mais, mano. Não sabem nem o que são. Eles pensam que são alguma coisa. Mas por falar igual, por ler aqui, qualquer um que fala a favor do Rio, ou falar o que eles querem ouvir para fora, é 1000 inscritos na hora. Então o que você vai ter que precisar? Para salvação, lança fora o corpo. Você está morto ao pecado. Porque eu lancei fora a bríbia carnal que dá força ao pecado de você. Sua carne é uma bríbia. Eu pus vida em você, é minha bríbia. Você é uma bríbia escrita pelo dedo de Deus. Tão parecido com ele, se você entender 1% aqui e pediu ajuda e se unir a esse Espírito, ele se vê em você. Como Paulo colocou lá. Somos um espelho. A nossa alma reflete a glória de Deus. Tão parecida com ele que ele se vê no Filho. Porque há um corpo do Filho aqui. Cristo era na imagem de Filho. Deus, na imagem do Filho, era Deus. Deus estava participando de carne e sangue, conseguindo a vitória sozinho. Quando me levantar na cruz, saberão que eu sou quem sou. Eu sou quem sou, enviou você, Moisés. Saberão que eu sou quem sou. A imagem do Pai e o Filho estavam juntos. Quem vê a mim vê o Pai. Por que filho aqui e por que pai?
o Criador, pai e mãe, na imagem do Filho, porque tudo que passa aqui é filho. O Deus daqui é um filho, pra você fazer uma ideia. Que é o Deus hoje da Bíblia. Após a partida foi dado direito. Se prostra para mim, Jesus. Deus, eu vou ser o principal aqui. Você vai passar, vai me vencer aqui? Duvido você sair da cova, a morte não vai deixar. A cobra, o ouroboro não deixa. Ele pensou que era só o filho, a árvore da vida. Não sabia que a árvore da vida era imagem e semelhança do Pai. E ali, irmão, ele que fez a vida e a morte, faz descer a sepultura e trago de volta. Tem o poder para dar e tomar, e se isso eu recebi do meu Pai, na imagem do Pai aqui, do Filho aqui. Terei misericórdia de quem eu quiser, e eu mesmo buscarei minhas ovelhas. Tenho o poder para dar e tomar, e descer a sepultura e arranco de volta. Eu fiz o óleo, 7 estrelas, fiz as 7 cabrinhas, eu planto o céu e fundo a terra. Sou eu que digo a você, aparecei, ao que está em treva, aparecei, sai para a luz. Eu quebrarei as correntes de ferro, eu entrarei, eu não pedirei licença, o Deus daqui não cobrou nada para levar os meus filhos para a lama negra, que é a internet, aí o Yoda Rame, o suco, o plasma do suco de múmia, nem tampouco eu cobrarei nada para arrancar as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, ouvirão a minha voz. Então, tem uma diferença muito grande. Eles não são espada realmente. Uma espada que se entra em outra espada não é uma espada realmente. É uma espada que está sentada na espada da lei, na esquerda, ou sentado na espada da religião da lei. Para trocar a espada não é uma espada verdadeiramente para outra vida. É para esse plano. Nós não estamos na lei, aqui olho por olho, sangue por sangue. A lei aqui eles estão. O óvulo da vida, e comerá uma vez por mês para eles, é o da menstruação da cobra. O que dá vida a esse plano é a cobra. E a nossa aqui, lê 22 de Apocalipse, depois você me fala o que você vai ver lá. O fruto da vida uma vez ao mês. Então, você quer abrir, meu? É indecente. O que dá força ao pecado é a lei. Não podia jogar no nudez de Deus. Né? Mas, assim como Jesus não era o homem mais santo da igreja, ele não foi profanado na cruz, levou os anjos, assim também o Espírito levou os anjos no espetáculo de vitória aqui. E é profanado. Você viu que eu me profanei, tirei e tornar aqui, o Espírito já está vindo sem medida. É como se Jesus estivesse falando, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, para os próprios que estão com a Bíblia na mão, se dizendo Deus aí. E o resto do mundo aqui? Repara para você ver que eles vivem de tutano, de crânio velho. Arqueologia, suscita néfres. Suscita a história e dá como pão, porque o Deus daqui só tem a história para te levar na... Quem não tem espírito contra história, pesquisa o Google. Agora, e nós aqui? Nós precisamos do Google para saber onde está, mas nós temos o espírito. Então vamos aqui, se você entendeu 1% que eu falei aqui, pediu ajuda, ou não entende nada, mas falou, vou por você, agora eu tenho. Qual é a prova disso? Pede para o Ricardo Ada, para o Josafá, para o Michel, para o Reinar, para o anciãos da CCB, o Marsola, pede para qualquer um deles, pergunta assim, faz uma procuração, se você não for salvo pelo que eu anuncio, você paga pela minha vida? Para mim ser membro do seu canal? Para mim te dar meus dízimos também, a mesma coisa que nem 10 tipos de coleta lá? Nós fazemos isso por dinheiro? Ele vai falar, não, só se você cumprir a lei. Da igreja falar, não, então só se cumprir os rudimentos da doutrina de Cristo, como apóstolos. Mas apacento, disse significando com que vocês iam morrer, eles não estão morrendo por eles, estão vivendo da empresa. A prova disso é que é avião e carro. Os melhores terrenos, as melhores lojas, as melhores empresas, é tudo deles. E os de fora aqui, revoltados com isso, estão fazendo a mesma coisa. É guerra dos pobres com os ricos lá, dos judeus, dos de fora com os de dentro. Aí até a ordem mundial intervir, como o seu Herodes interviu lá. E por isso eles assinaram o pacto com a morte, para ter o apoio de César, que é o poder judiciário. E estando fora, agora também alienaram junto. Ou seja, o Espírito Santo não existe mais aí, irmão. Cadê o culto racional? E os cânticos?
E a virtude do Espírito? Né? Então, do comedor faz a comida, do que come sai o mel, do seu zelo, da sua podridão, da corrupção você faz a fortaleza. Semeia na corrupção, ressuscita em glória. Do que come sai o mel, da morte para a vida. Se considere morto ao pecado. Você é uma Bíblia escrita. Você não precisa de lei, fé e religião para tomar conta de você. Você precisa do meu Espírito. Quem não tem o Espírito, o Senhor está ou não é dele. Testai os Espíritos. Então, irmão, bate nesse aqui, irmão. Se vós baterdes, ele vos abre. Pede ajuda a isso aqui, irmão. Testa isso aqui. O que pedirdes dará. O cara pensa que é dinheiro, irmão. Bens aqui. Ou a cara causa na mão dele. O que pedir, Senhor, me ajuda. Guarda minha consciência para outra vida. Dai-me o seu espírito. Abre meu entendimento, porque eu me perdi. Como ovelhas perdidas, desarraiguei-me do seu rebanho. Não sinto mais o teu espírito sobre mim. A palavra de Deus virou falar mal da CCB agora. Eu me lembro quando tu estava comigo, quando a fé e a religião tomava conta de nós. Até os pardais achavam seu ninho na casa. E hoje, irmão, dentro e fora, os pardais não acham mais. Mais fácil um pardal ser ressuscitado agora, um passarinho, um gato, um cachorro, de que um ser humano, porque eles não viraram demônios já plasmados, né? O que dá força ao pecado para eles aí é a lei, e eles querem Bíblia, e ter a Bíblia como evangelho, mas até ir para a cruz, né? Teriam que se plasmar, né? Se defraudar um, manda um tio. É impotente para salvar, eles querem assim mesmo, porque não tem esse aqui. E esse aqui julga aquele, irmão, e escreva o seu nome lá, o livro seu, a Bíblia minha e você, o livro de cima, quem abrirá? Só quem se considerou morto ao pecado. Nós já morremos, Paulo falou. Você quer morrer aqui? Nós já morremos. Sobre Deus e Bíblia e lei, já me considero morto. E o que é vivo, vivo para a fé. Eu não falei para você morrer, mas nem se matar, nem fazer nada errado. Né? Saca os grãos, saca tudo que você fez e viva do resto. Como assim? Obedeça às leis do país. Não luta contra o sistema, porque você mora dentro da cobra, que é o Deus daqui. Do Ouroboro. O Deus daqui, o Deus da Bíblia, o Deus das igrejas, o Deus do templo. Deus não habita mais em casa feita por mão de homem. Verdade que Deus pôs na de Salomão e na de CCB. E o resto já era Egito. E a verdade é que Deus pôs vida hoje na plataforma. Porque a plataforma é o Egito agora. O ouro de Horus está aí na sua câmara, aí, irmão. Olha aí, ó. O ouro de Horus está aí, irmão. Se não tiver a íris, o que guia a torre do pai, o obelisco não de Horus, que guia a espada, a espada, aquele que se une ao Senhor é a espada só com ele. Se o pai, se a sua alma não se unir a essa espada aqui, ao passar pelo olho aí, irmão, o filho na porta do olho que tudo vê, da entrada da mãe, da onde você saiu, pula na frente, vira grande, veste o capuz da vitória, a pele da vitória para você, consciência da sua primordial, que formou seu cérebro. Deus na forma do Filho te deu o cano da vitória. E agora o Espírito entregará você perfeito. Entregará toda a glória ao Deus, que é um corpo, representado numa cidade, a noiva. Mas a deles é noiva. A mulher apareceu que aparecer. A igreja que apareceu agora será a desse plano aqui, irmão, vestida de sol pelo olho da cama. Mas aqui apareceu a mulher vestida de sol, da justiça. Vocês são justiça minha. Frutos que eu plantei. Saltarão como os bezerros, não indo para o matadouro. A sua carne é um matadouro. Você tem experiência de carne e sangue. Da justiça, porque ele também participou do mesmo. Da verdade, porque eu vou para o meu Pai. Que ele quis dizer, serei um pai espiritual para guiar para você. E enviarei o auxiliador aos não-judeus. Será conhecido aos não-judeus. Para os judeus eu já enviei até a 7ª igreja da Ásia. Segundo o judaísmo, para eles cumprir. Qual é a prova disso? O Tiago não colocava no óleo da barba de Arão, não é lei, irmão? O último profeta da lei não batizava em água.
E eles não batizam em água até hoje, estão debaixo de lei. Cumprem toda a lei. E esses que estão de fora, que não cumprem nada e têm a Bíblia como palavra. Quero ver eles terem esse espírito. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer. Terão que vir aqui entrar debaixo da saia. Se humilhar o sacerdote. A mim na carne, irmão. Ou eu quer dizer o espírito. Eles não sabem o que é isso. Se vós buscardes o Espírito do Mestre, eles querem o Mestre lá, eles querem aquele Jesus lá. O teu Jesus está vindo, reformadores de CCB, lá no... Fica tranquilo. O judeu está preparando um lá, segundo a descendência de Davi. Pois vós achados, se achou o Senhor dele, pois vós achados será. Eles já acharam no batismo de João lá, segundo a lei, tomou conta de nós. E se a lei não toma conta mais de você? A lei e a religião não tomam mais conta. Quem vai tomar conta é a de César agora. E já é o que está tomando conta, senão já tinham se matado. Bom, não vou nem continuar. Isso aqui é o hino Magnus 357. 3 céu, 3 de Tesla. 5 quer dizer o sextavado, a estrela de Davi deles. Serve o retângulo. O retângulo serve o quadrado. O quadrado serve o triângulo. O triângulo serve a bolinha, o olho e o olho da rame. Para furar. O dele, o nosso aqui, fura e te põe no olho da mãe. O deles te põe no olho daqui. No olho da cobra. Então, esse é o 5 e o 7. O 7 é os 7 chakras principal. Lúcifer, Amadeus, Satanás, Oxós, São Paulo, São Pedro. Cada entidade, os 7 chakras maiores, irmão, são 6 pessoas em cada chakra, porque é uma trindade. Tem que ter 3 deusas. Oxum, Ogum, Hera, a deusa Hera, se plasmou na imagem de São Paulo. Qual é a prova disso? Abre sua Bíblia e vê se está escrito Apóstolo Paulo. Segundo São Paulo, São Pedro, viraram tudo São, canalizaram até mais alguns para você. E eles já se canalizaram como chamados por Deus por suas próprias contas, segundo a vontade ou segundo a promessa do Deus daqui. Se você me servir, eu te dou tudo se prostrar e me adorar. Te dou o 28 de Deuteronômio inteiro para vocês. Aí, então vamos se prostrar. Então você entendeu aí, né? Nossa, eu fui com 52 minutos já. Queria ler um arquétipo rapidinho para você aqui, irmão. Gálatas 3. Eles estão insensatos, né? E acham que o deles não é, até ler isso aqui, hein? Ó, verso 10. Os que confiam sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois escrituras sagradas dizem, quem não obedece sempre tudo que está escrito na lei, do livro da lei, está debaixo de maldição. A escritura sagrada é o livro da lei. O pergaminho que era aberto virou um livro. Dos mortos, porque o Vaticano, pois o livro do Egito é uma cópia, que José disputou lá. Casa Salomão era uma cópia. Eles preferiram os néfiles lá na casa. Ele já entregou aquela casa cheia de néfiles. Quem confia sua base de fé na lei está debaixo de maldição. O Evangelho, a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês têm o livro do Evangelho, está debaixo de maldição. Paulo está escrevendo aqui aos não-judeus. É claro que ninguém será aceito por meio da lei. Mas já leu o Evangelho de João 5,19? Eles lêem a Escritura Sagrada? Batismo é da lei? Paulo não continuou batizando, ele cumpria toda a lei, irmão. Eles querem a Bíblia com os apóstolos Paulo, então eles têm que cumprir o que Paulo está colocando aqui. Eles não ultrapassaram. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Então a lei não tem nada a ver. Eles estão pela lei com a Bíblia e pela fé. E se a fé falhar? Ora aí para transformar em pão. Joga um monte no outro aí. Será que ao batizar em batismo de João, ficou de costa para a cruz? Jesus nunca entrou lá, batizou fora. Pô, tá muito claro aí, cara. Mesmo assim, agora eles não vêm ouvir. O que a cobra vai fazer é impedir que eles vejam. Por isso eu peço sua ajuda aí. Se você gostou, deixa um joinha. Indica para alguém, um parente. Irmão. Isso aqui não é para glória humana, não. Se for para glória humana, eu coloco só áudio aí. Nem apareço mais. É para conhecer. Você fala para eles o que você viu aí.
Então viverá aquele que pela fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário. As Escrituras Sagradas dizem, viverá aquele que faz o que a lei manda. Então, as Escrituras Sagradas mandam eles... Qual é a prova disso? Que eles não decidem nem fé nem lei. Jesus e João Batista não estavam pela fé, mas eles não tinham que cumprir toda a lei. Nem um tio cairia. O último profeta da lei não é João? Então o batismo de João é da lei. O batismo do Espírito foi depois da morte, 40 dias depois. Mas até a sétima igreja da Ásia, como o judaísmo, tinha que ser cumprido a lei. Você entendeu? Viverá aquele que faz o que ele manda. Porém, Cristo tornou-se maldição. Eles leem isso aqui, justificam. Por nós, imposta pela lei. Como assim diz que... Então, por nós, aqueles que ainda todos creem em Jesus, é só um remanescente, Cristo se fez maldição por eles. Como diz que é maldito todo aquele que foi pendurado. Então, Cristo se fez maldição para salvar um número de 144 mil, só um remanescente foi salvo. Cristo fez isso para que a benção de Deus prometeu a Abraão seja dado por meio de Jesus Cristo aos não-judeus. Cristo fez toda essa maldição para eles, para que a benção seja dada aos não-judeus. Você não é judeu, irmão? Você é judeu? Você é não-judeu e quer ser judeu? Então vai para esse arquétipo aqui, ó. Se batiza em João e cumpra a lei. Nenhum tio cairá, até a sétima igreja da Ásia. Tiveram que ser cerrados ao meio. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de... Deus te deu para você apenas crer nele. Quem não crer nele lá ficava com a lei, irmão. E a fé no templo não era fé em Jesus, irmão. A fé tinha que ser nele. Você crê que eu posso fazer isso? Então, como crer, seja salvo. Porque ele estava acima da fé, irmão. Ele era o Espírito de Deus. Não foi pelo Espírito que se fez todas as coisas? A palavra feita carne se fez o ser humano? Então Cristo fez isso aqui para que os não-judeus, fez isso para que a benção que Deus prometeu seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus. Então eles dão por meio de Jesus Cristo, mas te levou para lá pela fé, não, pela Jerusalém. Como que é os não-judeus? Paulo pôs o fundamento e outro edificaria em cima. Esse outro tem que ser o Espírito vir. Do contrário, eles vão te dar xerox de Paulo, que é o que os líderes te deram aí, irmão. Eles não têm esse espírito para cortar o que é Paulo. Paulo desejou ver isso aqui, ouvir. Quando ele veio aqui em terceiro céu, ele desejou ver isso aqui. Seja dada por meio de Jesus aos não-judeus, e por meio de todos nós, eles pensam que eles estão no meio. Nós, Paulo, lá há 2000 anos. Qual é a prova disso? O centurião não tinha mais fé aqui e cumpria alguma lei ou alguma fé. Ele tinha apenas mais fé que os 12 lá. Então o cara lê isso e pensa que pela fé também ele vai ser salvo. Mas o homem que tinha mais fé de que Elias não foi o centurião? Mas isso a fé falhar? Segundo os de dentro da religião, da Bíblia, tinha mais fé em Elias. A dele falhou, não. Até para Jesus ali. Pergunto se é ele mesmo, porque eu, como falhei lá na Jezabel, lá, agora também falhei de novo. Diga para ele que os cegos vê. Você viu alguma coisa aqui na outra vida? Sobre todos? Você é concha espiritual, eles são conchas espirituais. Você andou, te deu uma cadeira de roda aqui, te deu uma Ferrari para você andar. O cego te deu um óculos, uma lupa para você ver. Vou te dar alma então. Se você não viu nada aqui, irmão, você não tem consciência desse aqui, pede ajuda. Espero que você esteja no número. Seja dado aos não-judeus e para todos nós, por meio de Jesus Cristo. Lá, eles leem isso aqui, ela pensa que por ler aqui, pensa também aqui agora.
E é por meio do Espírito. Quem não foi da cinzinha não vai entender, e os da cinzinha não entendem mais. E os outros que você que não foi da CCB, que não foi chamado lá, na cabeça de ouro, posto vida. Há muitas ovelhas de outros apriscos que me convém agregá-las. E elas ouvirão a minha voz. Sodoma e Gomorra não entrou no céu primeiro lá, não? As prostitutas e as meretrizes não iam entrando no céu primeiro de que aqueles lá? Porque eles não creram em mim. Em mim quer dizer o Espírito hoje. Mas por ter um careca aqui na frente. Aos não-judeus, para que aos não-judeus e para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que ele prometeu. Por meio da fé, Paulo lá ia receber o Espírito que ele prometeu. Então, pela fé, Paulo seria salvo, foi salvo pela fé. Mas e se a fé de Paulo falhasse, ele seria quem guiava os apóstolos quando falhava? Não era esse Espírito aqui? Com o batismo, que batismo foram batizados? O de João e o de Jesus. Tornou-os rebatizar e agora orou para receber esse aqui, o Espírito. 3 batismos o cara receber ali. E assim eles batizam da Assembleia, depois corre para a CB. Agora sai da CB, rebatizaram lá, volta, rebatiza na do Fernando tá indo agora, na Batista. Na Presbiteriana, rebatiza de novo. Crianças grandes, irmão. Aí vai lá ver se não tem o ecumenismo assinado. Vai lá ver se o desenho do Gadu vindo pelo Vaticano não está aqui, dentro e fora. E agora a plataforma deles, os mesmos arquétipos, hoje está plasmado aí. Então aqui você não está por meio da fé, irmãos. Por meio da fé, se não for pelo Espírito, até os da fé se perderão. Por isso está escrito em Apocalipse 18, 19, uma coisa assim. 21 aqui. Essa Bíblia aqui não tem mais Apocalipse. Mas o vídeo já ficou grande, eu vou encerrar por aqui. Então, irmão, eu li para vocês Gálatas 3, do verso 10 em diante. Fora que eles estão insensatos no começo aí. Começaram pelo Espírito, lá da lei, saindo para fora, querem acabar isso com as suas próprias forças agora. Vamos levar para fora, como homens descumprindo 2 Coríntios 15, levando suas causas. Se Paulo tivesse aqui, ele entregaria esses caras a Satanás, porque eles estão debaixo da lei. Por que você não entrega agora? Paulo já entregou lá, é o mesmo que está nesses caras aí. Jambe, discutem sempre e nunca chega a nada. Já foi entregue lá, irmão. Nós só está passando aos não-judeus, um grupo de pessoas que ele esticou para salvar, porque, por certo, ele quer 144 mil para pôr pele, irmão, é gente pra caramba. Né? E você não tem ninguém aí, quando chega o quadradinho, eu nem escrevo, já pago tudo aí, não quero saber disso aí. Tudo bem, irmão, espero que você esteja no número. Né? E você que está aqui, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida até a 5ª geração. Manda algum desses falar isso para você. Não vai falar, irmão. Ele não tem o Espírito, não tem certeza. Então, receba aí o Espírito que ele prometeu para receber, que eles não esperaram para ter aqui. E agora, se por acaso algum deles tiver... Né? E aí, irmão, quando o Espírito chegou, eles pregaram com ousadia. Foram se reunir no lugar, estavam todos com medo e apavorados, não tinha mais como fazer nada, irmão. Não tinha ajuda nenhuma, você não está acima, não é segunda lei, você está aí na sua casa sentado, irmão. Se preocupa com a sua salvação até a 5ª geração. Ou aqueles lá que se levantará e acusará essa geração aqui, que aqueles lá não comeram nem pizza, até o homem tomar conta de 2000 até 2015. Lembra do 2000 não passará? Uma mudança de era. Agora foi só migrar para a plataforma. Até 2030, eles vão ver que eles não são nada mais. Porque eles não têm o Espírito. O que eles podem fazer é contar a história e dar Google para você. Foi pedido aqui, para eles fechar os canais dele e enviar esse aqui. Depois o Espírito profanou que eu tinha que ir para a cruz, né? Em Gólgota, né? Falar a verdade rasgada, né? Mas hoje não, hoje eu já tô tranquilo. Não tenho mais conta aí, cada um. Cada um segue o que quiser, irmão. Eu preciso pôr a minha verdade. Isso aqui não é nada contra ele. Então eu queria mandar um abraço a você desse canal, irmão. Escreve isso aí, dê um joinha, indica para o seu parente, amigos, né?
Queria mandar um abraço a todos os pensadores, aquele grupo que saiu do Racer, ou você que se uniu, que eu te conheci. Onde você esteja aí, irmão, deixa inscrito no canal deles para apoiar, porque se não haver justiça dos livres pensadores, saiu lá do canal do Racer, e esses que estão agora atualmente, irmão, não falei todos, esses militantes que estão contra a religião, nenhuma justiça haverá, porque aqueles que eram justos da igreja abriu as portas para os injustos fazer justiça entre si, começaram isso pela lei de Moisés, assinada já é comunismo, acabarão isso com as suas próprias forças. E assim o Deus daqui, o Deus do século, bate palma dele. Mas não para você desse canal, se você entendeu 1%, ou pediu ajuda a esse espírito aqui, e você terá um garanto. Pede um sinal aí, que eu estou na sua vida, você que está aí, que não entende nada. O menor desse canal aqui, pede um sinal aí. Eu mesmo vou te dar um sinal para você que eu estou na sua vida, você que está aí fraco. Agora você está jogando aí a erma aí, qualquer um pode falar isso aí, não. Não, essa pessoa que está aí sabe o que eu estou te falando. Pede um sinal que eu estou na sua vida aí. Pede um sinal para você, como eu vou te salvar até a 5ª geração. Para você. E você vai aonde? Você não vai a lugar nenhum. O reino do céu está aqui aonde? Carne e sangue não é do reino do céu. O reino do céu está na plataforma agora, junto com o Deus daqui, que é o Egito, esse plano. Entendeu, né? Então eu queria mandar um abraço para você desse canal aí, mandar um abraço para esses itens, essas fotos, eu pôr na foto de vocês para chamar a atenção, para que vocês, alguém precisa parar esses homens, como eles estão tentando parar a CCB, eu estou tentando parar eles aqui. E essa guerra já aconteceu lá, os super apóstolos, Paulo lá. E hoje, não é porque está lá, hoje a gente vê claramente que o novo evangelho fala mal de uma dastra, esperar a falha do outro. E o outro processar o de fora, porque ambos assinaram e ambos têm a mesma Bíblia, com base de fé no Evangelho que vem por ouvir a lei que dá força ao pecado. Não tem o livro de cima, e você é testemunha no mínimo, aqui o reino do céu, e o Deus daqui é testemunha, como esteve aqui um homem falando. Da justiça, porque eu reenviei esse arquétipo aqui. Da verdade, porque eu falei verdade e pus aí. E do juízo, porque eles escolherão a fama e o poder, e rejeitará essa palavra aqui. Então, entrego na mão do Senhor. Espero que esteja no nome de Deus. Se Deus entregar Satanás para a destruição da carne, eles estão debaixo de lei, né? Muitos deles já estão entregues. Você pode ver a cara, olha na cara desses caras na comunhão. Você vai ver que não é mais humano que está ali. Freneticamente, o cara perdeu totalmente o siso, não tem um cântico, não tem nada. Quem não tem espírito conta história. Vou cantar uma estrofinha para você aqui, para encerrar aqui. E o 358, a bola 8 da vez, a saideira para você sair para o 9, onde o seu coração, se o seu coração pisar mais com a balança, o Espírito Santo do Egito, o Espírito de lei corre nos muros de Jerusalém, de Gólgota, aquele lá que se você abrir um botão, você perdia a salvação, se você dormir sem saia, ou o homem sem camisa, ele perdia a salvação, que tomava conta deles ali. Esse Espírito aí, se seu coração pisar mais com a pena, o Deus das duas balancinhas, as duas torres gêmeas, a bola 8, ali, o Deus daqui não deixa sair o Anúbio. A bola 8. A nota de 200, que viria no final agora. O Ouroboro, o cara não sai mais do 8. Né? Mas acontece que aqui teve um Batman aqui, que é o Justiça Minha, que desceu aqui para colocar vida em você. Vou cantar um hino para você. O Senhor deles quer dizer Baal, quer dizer o Deus daqui, após da apostasia. E o seu aqui. Senhor, Tu és a minha porção, em Ti me alegrarei, em Ti está a minha salvação, Senhor, meu grande Rei. Você tem consciência desse aqui, irmão? Só pode falar que Jesus é o Senhor se tiver o Espírito dele. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Sublime sorte coube em mim,
Em ti me alegrarei, nesse Espírito está a sua salvação. Eu sou, quer dizer, o Espírito, sua porção.